Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe essa rádio maravilhosa, a transmissão desse programa maravilhoso, certo? Deus abençoe. Amados, vamos falar da palavra do Senhor Jesus. Tenho para você uma palavra da parte de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Antônio. Aqui no livro de 1 Samuel vai trazer uma mensagem. Vai haver uma história de um homem. Apesar dele ser das montanhas de Efraim, ele era efrateu, né? Ele era efrateu. 1 Samuel, capítulo 1. Ele tinha duas esposas, todo mundo sabe de Ana. Ana é muito conhecida, e Penina. Porém, Ana não tinha filhos. E é engraçado que por que duas esposas? Segundo a época, segundo o costume deles, da sua época, o homem que não casasse com uma esposa que não tivesse filho, pelo costume, poderia casar com outra esposa, porque tinha que prosseguir a geração. E mais, não ter filho, uma mulher não ter filho, era motivo de muita desconfiança, sofrimento, humilhações. Isso tudo aconteceu com Ana. Porém, nós sabemos que Deus trabalha no impossível. Nós tivemos muitos casos desse aí. O exemplo mais claro é Sara, né? Que era estéril. Então, por quê que Deus traz alguém que para mudar a história do mundo ou de um país, alguém que é impossível? Porque o possível nós resolvemos, mas o impossível, isso é coisa para Deus. Eu não sei nessa tarde qual é o teu problema, eu não sei qual é o teu mistério, eu não sei qual é a tua angústia, eu não sei qual é a tua provação, eu não sei qual é a tua humilhação, eu não sei qual é a humilhação que você está passando, e eu também não sei qual é o teu impossível. Para o teu Deus, não. Então, eu quero dizer, nesse momento, se você está com um impossível, eu tenho certeza que Deus vai trabalhar na tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai entrar na tua história. E na história de todos, claro, mas Deus ama o impossível. Aqui, Ana não tinha filhos. A Bíblia vai dizer que Elcana, né, o seu esposo, ele dava a maior porção do sacrifício para Ana, porque ela não tinha filho. Mas a Bíblia diz que ele o amava muito a Ana. Ou seja, ela tinha um amparo, ela tinha um carinho do seu esposo. Porém, ela não tinha filho. O desejo de Elcana provavelmente era que a Ana tivesse um filho, pois ele a amava, mas Deus sabe como trabalhar. É preciso entender que se Deus vai mudar a história do mundo através de você, se Deus vai mudar a história da tua família através de você, se Deus vai mudar a tua história, Ele precisa primeiro fazer o quê? Te moldar. A mente de Deus não para. Deus é criador. Deus tem as suas estratégias, são maravilhosas. Se você está passando um processo aí que você diz, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas eu digo uma coisa, Deus tem estratégia para te abençoar. E eu quero dizer nessa tarde, como profeta de Deus, Deus tem estratégia para te dar a vitória. O problema é que você não está entendendo. O problema é que você está pensando em jogar a toalha. O problema é que você acha que só você sofre. O problema é que você acha que servir a Deus é duro. Mas eu digo para você, lá fora não tem misericórdia. Lá fora não tem amparo. Lá fora não tem livramento. Lá fora tua alma pode estar em jogo. Aqui dentro não. Você tem o amparo de Cristo. O amparo de Cristo. O amparo de Deus. Você está protegido. E Deus precisava moldar a Ana. Não dá tempo a gente falar toda a história.
Então todos os anos o seu marido Elcana, de ano em ano, ele vinha fazer o quê? Sacrifício em Jerusalém. E como estava Jerusalém, pastor? Decadente. Estava num estado tenebroso. Os próprios filhos de Eli não conheciam a Deus. Eles eram profanos. A fé estava abalada. E Deus precisava, ele queria mudar a história. Então ele pega alguém que não tem filho para mudar a história. Mas esse alguém que não tem filho também tem suas preferências, também tem suas vontades, também tem os seus querer, o seu querer. Ana, a Bíblia diz, alguns historiadores dizem que foram 25 anos de combate, porque Jacó não lutou com Deus. Ana estava do mesmo jeito, estava numa luta. A Bíblia diz que de ano em ano, uns historiadores dizem que foi 25 anos. Eu não posso dizer isso, eu não tenho essa informação agora aqui, mas eu digo para vocês, não foi um ano só, viu? Se você ler e prestar atenção à Bíblia, nós temos que prestar atenção para entender, para compreender a palavra de Deus. A Bíblia diz que de ano em ano ela vinha. Pelo que nós entendemos, ela vinha e ela ia só reclamar: Senhor, eu quero um filho. Ela só fazia esse pedido. A Bíblia diz que ela chorava muito porque a sua competidora, né, lhe atormentava. Ou seja, se você está chorando, se você está passando por momentos de humilhação, entenda, Deus está te moldando, porque Ele vai fazer você mudar a história de muita gente, ou de um país, ou do mundo, porque é assim que Deus faz. Ninguém pode determinar o que é alguém. Um cristão, ninguém sabe o que vai acontecer com um cristão. Talvez você que está chorando agora vai ser o maior dos vencedores. Por isso que é importante permanecer na presença de Deus. Ana estava ali, humilhada, chorava, mas Deus o que? Moldando para quê? Para que o vaso fique pronto, para que o vaso possa ser arrancado todos os defeitos. O que o oleiro faz? Ele vai moldando até chegar aonde ele quer, na perfeição que o vaso precisa. E é isso que está acontecendo com você e você não entendeu. Deus está te moldando. Como que Deus vai fazer uma obra gigante na tua vida, meu irmão, se você está cru ainda? Você sabe que você não tem condição. Você está pedindo coisa a Deus aí, grandíssima, que você não tem condição, pois não está moldado. É preciso que você seja moldado na oficina, na olaria, porque Deus trabalha na olaria, trabalha na oficina, trabalha na fábrica. São adjetivos que Deus usa para trabalhar, para moldar, porque a obra é muito grande. Ou você acha que Deus é irresponsável? Ou você acha que Deus vai te colocar aí um rebanho aí de 30 mil pessoas, você ainda não está pronto, você está cru? Deus não é irresponsável, Deus não joga. E se a gente coloca o jogo com uma palavra mais simples que nós não temos, a gente fala o modelo, Deus não perde, você entendeu? É um jogo que não há, só há um vencedor, Deus não brinca e nem perde nada. Então se Ele está contando com você, Ana estava ali, era a pessoa que Deus queria, era escolhida para ter um filho que ia mudar a história do sacerdotismo em Israel, porque Eli estava sem visão, Eli não enxergava mais nada, não tinha visão de Deus, não tinha visão de sacerdotismo, né? Era um homem totalmente entregue à vaidade. Infelizmente, dos seus filhos, ele conhecia Deus, mas passou a não temer tanto mais a Deus. Tem gente que conhece, muito conhecedor, mas não teme mais a Deus. A Bíblia diz que os seus filhos pegavam os sacrifícios que estavam no ponto trabalhado para que fosse queimado, e eles tiravam a oferta do Senhor antes que fosse queimada para comer. Isso era um crime, né? A Bíblia diz que ele estava dando coice no sacrifício de Deus. Infelizmente, tem gente que está dando coice no sacrifício do Senhor. Perdeu a visão, perdeu a força, perdeu a fé. Não tem mais cuidado com o sacrifício, né, do Senhor.
com respeito à obra. Nós estamos falando de um lado espiritual. E a Ana, ela vinha todos os anos ali. E a Bíblia diz que um dia ela veio decidida, porque você vai moldando, Deus vai te moldando, mas chega um dia que você está decidido. Ela entra no templo e ela diz: Senhor, e ela começa a orar, só que ela ora diferente. Ela faz uma oração de derramamento. Depois de ser moldada, depois de ter todos os anos passar por os sacrifícios, e é assim que acontece com muita gente, já está cansado de sofrer, já está cansado de passar pelo mesmo caminho. Assim aconteceu com a mulher samaritana, estava cansada de ser humilhada, cansada de ser vista, cansada de ser apontada por muitos, que não valia nada, mas Deus disse: é essa que eu quero, essa é minha missionária. É assim que Deus faz. Para o mundo não vale nada, mas para Deus, missionária. Para o mundo é um cachaceiro, para Deus um pastor, ganhador de alma. Você não entendeu não o mistério de Deus nessa tarde para ti? Talvez alguém tenha te apontado: olha, eu não vejo nada nesse homem. Deus fala: eu vejo tudo. Porque Deus é assim. Quando Pedro estava ali humilhado, que ele não pescou nada, né? E ele tinha que cumprir as responsabilidades dele, estava desanimado, estava lavando as redes. Quando você lava a rede, é porque você diz: não aconteceu mais nada e nem vai acontecer mais nada. A única coisa que restou em Pedro e nos companheiros dele, que ele estava lavando as redes, quer dizer que eles poderiam ainda voltar. Eles não abandonou. Veja bem, quando você lava a rede é porque significa que você vai usar essa rede. Eles não estavam totalmente. Jesus viu isso e disse: pronto, por essa ação, chamou Pedro: vem aqui, Pedro, eu aposto em você. Eu jogo, eu não jogo, porque Deus não joga, Deus ganha todas. Eu estou querendo usar você, mas deixa eu usar primeiro o teu barco. E aí Jesus manda Pedro voltar novamente. Então, talvez nessa tarde você está desse jeito, desanimado, triste, né? Cansado de ser apontado do mesmo jeito, cansado de ser visto por muita gente como uma pessoa que só passa no mesmo caminho. Mas Deus está mudando a tua rota. A partir de hoje, a tua rota não será mais a mesma. Se tu crer, recebe em nome do Senhor Jesus, porque Deus está te moldando. Mas chegou o tempo de avançar, chegou o tempo de conquistar, chegou o tempo de você sair daí, do teu canto, e dizer: Deus, eis-me aqui, Senhor. Agora eu entendi, agora eu sei que vai chegar a mudança, porque Ana entendeu. A Bíblia diz que ela fez uma oração de derramamento. Ela se derramou aos pés do Senhor. A oração foi tão forte que o sacerdote, sem visão, ele disse: mulher, aparta desse vinho, sai dessa bebida. E ela disse: Senhor, eu não estou bebendo, não tenho bebida nenhuma, estou derramando a minha alma perante o Senhor. Como ele não tinha visto ninguém, porque estava todo mundo fracassado espiritualmente falando, até ele mesmo. Aí ele compreendeu. Aí Deus entrou nele e disse: vai, o Senhor conceda a tua petição. Aí ele entendeu. E até abençoou ela, porque ele tinha essa ordem do céu, ainda tinha a voz. Apesar de estar ali caído, é a mesma coisa, tá desanimado, tá na caverna, tá fracassado, mas Deus tem a unção. Saul estava lá, caído, atrapalhado, doido, furioso, mas Davi disse: é ungido, eu não mexo. Então Eli, o sacerdote, estava lá, caído, sem visão, os filhos totalmente profanos, profanando o altar do Senhor. Mesmo assim, ele disse: vai, e o Senhor conceda a tua petição. Quando Ana derramou a oração perante o Senhor e disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, e for um filho, eu te darei por todos os dias da sua vida, ele ficará aqui, vai te servir. Aí o Senhor disse: por que não economizou 25 anos, né? Aproximadamente, porque a bênção teria sido lá atrás. Mas por que aconteceu tudo isso? Falta de quê?
moldar. Deus precisa o quê? Moldar. Foi preciso que Paulo passasse um processo na vida dele, de correria, de embates, de leitura, de estudos, para Deus falar: agora você vai ser moldado na minha mão. Tem uns que Deus molda antes, outros que Deus molda depois. Às vezes você vai ser moldado no caminho, sabe? Quando você vir para o caminho, você vai ser moldado. Outros Deus molda antes. Ana foi antes, porque todo ano ela sofria, todo ano era humilhada, todo ano era desgastada. Imagina você saber que você vai num lugar e vai ser humilhado. Imagina você saber que você vai na igreja, mas tem alguém que vai estar ali te olhando, tem alguém que vai olhar e falar assim: olha a roupa, olha a condição, não tem nada, vem de bicicleta para a igreja, nem um carro não tem, nem uma roupa não tem. E Deus disse: não liga, minha serva, eu estou te moldando, porque você vai dar para muita gente. Não vai emprestar não, você vai dar, mas de ninguém você vai tomar emprestado. Eu estou te moldando. Entenda o trabalhar de Deus. Ana teve mais 7 filhos. Deus, além de dar Samuel, além de trazer o milagre, porque quem crê em Deus já está grávido do milagre. Se nesta tarde você crê na vitória, você já está grávido do milagre. Espiritualmente falando, irmãos. Não vai dizer por aí que o pastor está falando heresia, não. Grávido de um milagre. Se você crer, se você se entregar, se você confiar, nessa tarde você vai sair daqui com essas palavras, grávido de um milagre. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus nessa tarde maravilhosa. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Essa foi a palavra de hoje, aqui em 1 Samuel, capítulo 1. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração, porque Deus vai mudar e vai mudar a tua história em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.